Como já do conhecimento dos irmãos, nós temos seguido aqui na igreja o calendário litúrgico, né? É um calendário que é seguido por várias igrejas, né, aqui do Ocidente. E pelo calendário litúrgico, hoje, então, seria o quarto domingo após o dia de Pentecostes. E é interessante porque o calendário litúrgico já tem alguns textos, não o sermão em si, mas alguns textos pré-determinados, né? Então, a gente não prega aquele texto de preferência, aquele texto mais fácil, isso é muito bom, porque é um desafio. E o texto, né, que eu fui contemplado hoje é um texto difícil, mas é um texto muito abençoado, porque é palavra de Deus, que é o capítulo 7 do livro de Romanos. Não é um texto tão simples, é um texto complexo, mas é a palavra de Deus. E a Bíblia, né, o desejo de Deus é que todo o conselho, que toda a vontade, que toda a sua palavra ela seja pregada. E essa carta, né, que Paulo escreve aqui aos Romanos, Paulo, na verdade, não foi o fundador aqui desta igreja. Na verdade, Paulo ainda nem tinha ido pessoalmente a esta comunidade. Ele tinha a pretensão de visitar essa igreja quando ele fosse viajar para a Espanha. Essa igreja, possivelmente, ela tenha nascido ali logo após o dia de Pentecostes, e era uma igreja que era composta por judeus e também por gentios, né, por romanos. E havia, então, um certo conflito, porque o judeu, muitos deles achavam que não somente a graça, não somente a misericórdia, mas também a lei, ao passo que o gentil pensava diferente. Então, isso gerou um certo conflito, e Paulo, então, escreve para falar que é somente pela graça que nós somos salvos. Antes de nós lermos o texto, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus tenha compaixão de nós e fale conosco e através de nós. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor mesmo tem um compromisso com essa palavra, porque o Senhor mesmo disse que ela não voltaria vazia. Obrigado porque a mensagem, a palavra, ela é infinitamente superior ao mensageiro, ao pregador. Obrigado porque o compromisso do Senhor, acima de tudo, é com ela. E o Senhor nos usa como vaso, segundo a Tua vontade, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua bondade. Eu quero pedir que nessa noite não seja diferente, que o Senhor use-me como instrumento, que o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos, ó Deus, aqui presente, porque sempre é bom ouvir a Tua voz. É verdade que o Senhor traz muitas vezes uma palavra de alento, uma palavra de consolo, de conforto, às vezes uma palavra dura, uma palavra de exortação, mas sempre é acompanhada pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua bondade, porque é a vontade do Senhor que nós cresçamos e caminhemos a maturidade, para que possamos imitar o varão perfeito que é Jesus de Nazaré. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Fala conosco através de nós, em nome e por amor de Jesus. Aleluia. Amém. Romanos 7, leremos do verso 14 até o verso 25. Diz o seguinte, verso 14 ao 25. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus,
Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Meus irmãos, para muitos cristãos, a vida cristã, ela é caracterizada por uma alternância de acertos e de erros. Ou seja, um peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, cai, levanta, cai, levanta. Tem até uma música antiga, né, que é mais ou menos assim, tropeça aqui, oi, cai acolá, mais depressa levanta, né? Então é isso, cai, levanta, cai, levanta. E uma das bases para tal alegação, ou seja, para esse confessa, peca, confessa, cai, levanta, é exatamente esse texto aqui de Romanos, capítulo 7. E esse texto, meus irmãos, ele é usado para muitos como a expressão de uma vida cristã normal, ou seja, de uma caminhada normal. Ou seja, um crente que vive tentando fazer a vontade de Deus, mas às vezes acerta, e quando erra, fica deprimido. Aí esse texto ele serve de conforto, porque, afinal de contas, o próprio Paulo agia assim, então, Paulo que agia assim, porque eu também não posso agir dessa forma. Só que eu tenho uma má notícia, né, para trazer para você aqui nessa noite, porque, na minha opinião, né, e quando eu falo minha opinião, isso vem na verdade, eu caminho com alguns teólogos que pensam assim, isso não é algo original, né, não coisa minha, mas após alguma pesquisa. A minha opinião é de que esse texto não trata de uma experiência cristã. E vários estudiosos, meus irmãos, eles não acreditam que essa seja a experiência aqui do apóstolo Paulo. A experiência, na verdade, a experiência do apóstolo Paulo, ela está relatada no capítulo 6 e no capítulo 8. Aqui, na verdade, Paulo está descrevendo uma outra coisa. Aí surge a pergunta, meu Deus, o que é, então, que Paulo está descrevendo aqui no capítulo 7? É verdade, meus irmãos, nós não podemos negar. A vida cristã, nós temos conflitos. Nós temos conflitos, nós temos lutas. Lá em Gálatas 5,17 fala assim que a carne milita contra o Espírito. Lá no livro de Hebreus fala assim que nós devemos mesmo lutar contra o pecado até pelo o próprio sangue, né? Devemos lutar, porque realmente há uma luta, há uma crise, de fato, há um conflito. Mas esse mesmo texto, lá em Gálatas 5,17, se você quiser abrir lá, ele diz assim, a partir do verso 17, capítulo 5, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então está dizendo aqui que a carne milita contra o Espírito, né, essa nossa natureza, né, adâmica. Então há uma crise, há aqui um conflito. Ele continua dizendo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, conforme diz aqui o próprio texto. Então existe, de fato, há um conflito, de fato, há uma guerra. Me permitam uma ilustração que eu ouvi, que eu achei muito interessante. Um missionário, né, fazendo uma viagem de um país para o outro, ele viajou cerca de 5.000 quilômetros no automóvel. E assim que ele chegou, então, lá no seu destino, né, aquela pessoa que o recebeu perguntou se tinha sido bem, corri tudo bem, como é que tinha sido a viagem. Ele falou, olha, foi bem, foi tranquilo, nessa caminhada aí, nessa jornada de 5.000 quilômetros, furou o pneu apenas uma vez. Então, furar um pneu a 5.000 quilômetros é algo praticamente normal. Agora, se você está viajando e a cada 100 quilômetros seu carro fura o pneu, alguma coisa está errada. Então, a vida cristã precisa ser dessa forma. O pecado precisa ser um acidente.
alguma coisa que acontece, não tem como evitar, mas não precisa acontecer a todo momento. Não se fura um pneu a cada 100 quilômetros, a cada 10 quilômetros. Então, é alguma coisa que acontece, mas é um acidente. E, meus irmãos, nós não, conforme eu disse, nós não podemos negar que há uma experiência conflituosa. Mas interessante que esse capítulo, como eu disse, ele narra uma experiência conflituosa. Eu disse que não é a experiência de Paulo e retorno à pergunta. Se não é a experiência de Paulo, é experiência de quem? E como que se chegou a essa conclusão de que, de fato, essa experiência não é uma experiência aqui do apóstolo Paulo? Meus irmãos, nessa carta que Paulo escreve, conforme eu disse inicialmente, ele está respondendo a algumas objeções que foram feitas com relação à graça de Deus, ou seja, alguns judeus, ou muitos judeus, pensavam, pregavam ou criam que não somente a graça, mas também o cumprimento da lei. E essa é a teologia de Paulo. Paulo combate isso, você pode ver isso lá no livro aos Gálatas, por exemplo. Ele trata assim, mais enfaticamente ou especificamente sobre esta questão. Então, essa igreja de Roma, conforme eu disse, é uma igreja misturada, né? Tinha judeus, tinha gentios, e havia uma tensão entre esses dois grupos, e Paulo, então, né? Por quê? Porque para o judeu, a graça não era suficiente. E Paulo, então, ele escreve, né, ele havia explicado que a graça ela era suficiente, mas a graça não era uma licença, né? Deus não nos agraciava para que nós tivéssemos uma licença para andarmos em pecado. Volte aí no capítulo 6, verso 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou seja, a graça não é uma liberdade para nós pecarmos. Verso 14, 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, a teologia de Paulo, mas não somente de Paulo, mas de todo o Novo Testamento, é que, de fato, nós somos libertos, fomos salvos pela graça, mas agora nós somos escravos do Senhor, e nós somos libertos não para fazer a nossa vontade, mas para fazer a vontade daquele que nos livrou, a vontade daquele que nos libertou. Ainda no capítulo 6, veja aí a parte do verso 15, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertos do pecado, olha só, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim ofereceis agora, já convertido, agraciado, né? Ofereceis os vossos membros para servirem à justiça, para a santidade. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, repito, Paulo está dizendo aqui, né, que nós somos, então, libertos, salvos pela graça, mas não que agora nós temos licença para pecar. Agora nós somos servos, digamos, escravos, só que agora do Senhor. E então, agora salvos, libertos do pecado, da lei, nós então agora precisamos servir e termos uma vida de obediência ao Senhor. E Paulo, então, meus irmãos, ele está afirmando aqui que o crente não está debaixo da lei. Você pode ver aí logo no capítulo 6, principalmente na revista atualizada, eu sei que o título não é inspirado, mas ele nos orienta. Livres do pecado pela graça. Então, ele fala de que forma que os crentes foram livres dessa lei e que agora, meus irmãos, eles foram livres da lei e foram livres também do pecado. E quando você lê aí o capítulo 7, do verso 1 ao verso 6, nós temos aqui uma exposição de como
Deus nos libertou, ou como Deus nos livrou. E Paulo utiliza isso, ele faz essa explicação, ele faz uma analogia entre o casamento. Do versículo 1 até o versículo 4 aí, do capítulo 7, ele faz uma analogia do casamento entre um homem e uma mulher, é claro, e ele faz analogia dizendo da forma, da maneira como nós somos libertos. Veja aí, capítulo 7, versos 1 a 4. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera ao contrair novas núpcias. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Meus irmãos, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que a partir do momento em que nós nascemos, todos nós, toda a humanidade, ela está debaixo da lei. É o que ele está dizendo aqui. E quando ele fala de lei, meus irmãos, ele está falando aqui da lei moral, ou seja, que compreende resumido nos 10 mandamentos, porque a lei cerimonial, ela pertenceu à nação de Israel, ela não tem mais vigência hoje. A lei cerimonial seria o quê? Seria os sacrifícios, o sistema levítico, o sacerdócio e tudo mais. Então, a lei, essa cerimonial, ela não tem mais vigor. Essa não nos afeta. Mas a lei moral de Deus, que é a sua vontade para as criaturas, essa lei, ela permanece. E do momento que alguém nasce, essa pessoa, ela está debaixo dessa lei. E Paulo, então, faz uma analogia. Olha, o homem, ele está preso à lei, a partir do momento que ele nasce, do mesmo modo que a mulher está presa, vamos dizer assim, ao marido pelo casamento. E esse casamento, Paulo aqui, Paulo, na verdade, ele não está tratando do divórcio, mas aqui especificamente ele está dizendo assim, que esse casamento ele só pode ser desfeito, no caso aqui, quando o marido morrer. É o que ele está dizendo aqui. Então, meus irmãos, ele fala assim, olha, essa lei, né, quando o homem nasce, ele já nasce debaixo da lei, e aonde esse homem vai, essa lei o acompanha, ou seja, julgando os seus atos, sempre avisando, sempre apontando que há uma condenação. Então, esse é o propósito aqui da lei, sempre avisando que há essa condenação. E a humanidade, então, está unida a essa lei do mesmo jeito que o homem está unido à mulher pelo casamento, conforme eu já disse. E segundo Paulo aqui, nesse texto, só a morte pode pôr fim nesse relacionamento. Então, Paulo está fazendo aqui uma analogia. Ele usa o casamento aqui para fazer uma analogia. Vamos imaginar, eu ouvi essa ilustração, achei isso muito interessante. Imagine uma mulher assim, piedosa, né, boa, legal, né, e casa com um cidadão também, um gentleman, né, um cara, gente fina, educado, só que extremamente exigente. Aquele cara que levanta às 6h30, o café tem que estar na mesa 6:50, quando for 7h15 ele sai, e quando for exatamente 7h45 ele chega no serviço, quando é à noite ele chega chega exatamente às 7h15, quer que o jantar esteja pronto, toma banho, quer ver o Jornal Nacional, aquela coisa metódica, sabe? Aquele cara desse jeito. E gente boa, mas extremamente exigente. E essa mulher, conquanto piedosa, né, é meio relaxada, meio distraída, de vez em quando não queima o arroz, queima o feijão, vai passar a blusa do marido, às vezes, né, queima a blusa do cidadão, e o marido extremamente exigente. Então, imagina aí esse casamento. Uma mulher desastrosa, né, uma mulher relaxada, apesar de gente boa, mas era meio distraída.
e esforçava, né, para atender, para satisfazer a vontade desse legalista, mas não consegue, porque o cara era exigente demais. E quando ela vacilava, ele vinha de cima. Você é uma inútil, você não serve para nada, está vendo? Queimou de novo, está vendo? Atrasou de novo. Imagina, assim, um relacionamento, né? E a mulher, coitada, se esforçando ao máximo para poder atender às exigências aqui desse marido, mas não conseguia. Então, meus irmãos, a situação ela ficou insuportável. De repente, a mulher começou a pensar em outro. Alguém também exigente, né, muito exigente, mas alguém compreensível. Era muito exigente, mas era compreensível, era um homem bondoso, um homem misericordioso, um homem compassivo, compreensivo, né? E ela, então, de repente, começou a sonhar em unir-se com este outro homem. Só que ela era uma cristã, ela não podia fazer isso, por quê? Porque ela estava unida no primeiro casamento. Meus irmãos, se esse fosse um enredo da Globo, era muito fácil, né? Bastava mandar matar o marido e estava resolvido, não é isso? Se fosse enredo de novela da Globo, era a coisa mais simples. Só que esse enredo aqui não é um enredo da novela da Globo, é um enredo narrado pelo apóstolo Paulo. Então, matar o marido aqui não iria resolver. E por quê? Porque esse casamento só poderia terminar com a morte do marido. E esse, meus irmãos, e qual então seria o enredo? Qual que o que aconteceu aqui na narrativa do apóstolo Paulo? O marido morreu. O que diz o verso 2? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o marido morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Mas o marido não morreu, não tinha como matá-lo. Sabe o que Paulo está querendo dizer com isso aqui? A esposa somos nós. Mexe, a gente vacila, a gente erra, né? Esse marido aqui, legalista, exigente, é a lei. E esse que a mulher está sonhando é Jesus Cristo. Só que como é que faz? Ela não pode casar-se com Jesus, porque está unida aqui à lei, está unida aqui ao marido. Ou seja, nós estamos casados com a lei, então nós não podemos nos unir a Jesus, porque senão isso vai caracterizar aqui um adultério. E, veja bem, quando você veio ao mundo, você veio debaixo da lei. Eu vim debaixo da lei. Nós viemos casados com a lei, e essa lei nos prende, nos domina e pronuncia a nossa condenação. Nós não podemos casar com Jesus Cristo, porque, afinal de contas, estamos casados com a lei. Então, qual foi a solução de Deus para esse impasse? O que ele fez? Deus não podia Deus não podia anular a lei. A solução, meus irmãos, então, foi tirar-nos de debaixo da lei. Sabe qual foi a solução? Foi nós morrermos. Porque a partir do momento, então, que nós morrermos, nós estamos desobrigados da lei, aí nós podemos, então, casar com Jesus Cristo. É o que o Paulo está dizendo aqui. E olha o que acontece no versículo 4. Assim, meus irmãos, olha que coisa linda. Vós também morrestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Glória a Deus. O texto, então, está dizendo que quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, e quando nós nos rendemos a Ele, nós também morremos e fomos sepultados com Ele, e agora nós podemos nos unir a Deus através de Jesus Cristo e contrair, então, esse novo matrimônio e viver, então, para a glória de Deus. Então, Paulo usa, que ele faz uma analogia aqui com o casamento, né? Dizendo que ele nos livrou da lei dessa forma. Ou seja, morrendo com Jesus
e agora também sendo ressuscitados com ele, e em substituição à lei, então agora nós somos agraciados, né, por Deus. A lei não é má. A questão da lei é que ela vem mostrar a nossa falha, ela vem mostrar o nosso pecado. Então, hoje, meus irmãos, o crente ele está livre da lei e está unido com Cristo. O crente não está mais casado, ele não está mais debaixo da lei. Ou seja, a lei não tem mais o poder de mandar o crente para o inferno. Porque ela tem esse poder. Ela condena. E se nós não somos salvos pela graça, obviamente, nós iríamos para o inferno. Então, o casamento foi desfeito, e nós agora ficamos viúvos, né? Então, viúvos agora, né, podemos, então, casar com Jesus. E Jesus é tão exigente quanto a lei, só que ele nos dá a graça para nós fazermos aquilo que ele demanda. Jesus, ele não abre mão, né, da perfeição, ele quer que nós sejamos pessoas retas, quer que nós obedeçamos, ele não abre mão disso, mas ele nos ajuda. Ele é compassivo, ele é bondoso, ele é longânimo, ele é misericordioso. Então, meus irmãos, agora nós temos aqui caracterizado, isso fica muito claro ali no capítulo 5, dois modos de vida, ou seja, uma vida em Adão, dominados pelo pecado, e em Cristo, agora, servos de Deus. E há aqui um contraste, meus irmãos, quem sabe, usando uma outra terminologia, os versos 5 e os versos 6 aqui do capítulo 7, na verdade, eles descrevem dois estilos de vida. Ou seja, segundo a carne, né, é o mesmo que viver debaixo da lei, que põe em realce os nossos pecados. Que veja aí o verso 5 do capítulo 7, olha o que diz aí. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então, o verso 5 aqui está dizendo que, mostrando aqui essa velha natureza, esse homem que anda segundo o primeiro Adão, né? A lei ela realça o nosso pecado. Mas a Bíblia também fala aqui no verso 5, agora de um outro estilo de vida. Olha o que diz o verso 6. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Ou seja, agora a vida é outra. Nós andamos agora em novidade do Espírito, para servirmos a Deus, para produzirmos atos de justiça. Então, fala de dois estilos de vida, no verso 5 e aqui no verso 6. Então, nós somos livres da lei, né? Do mesmo modo que nós somos livres pelo pecado, mediante, meus irmãos, a nossa união com Jesus Cristo. Essa união com Cristo, ela nos livra, nos liberta, então, do jugo da lei e da escravidão do pecado, é o que diz aqui o apóstolo Paulo. Se você já sabe que estava um pouco complicado, agora que a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada. Agora, o que eu diria que vem, quem sabe, uma parte mais difícil, que é um discurso confessional que o apóstolo Paulo faz aqui no capítulo 7. Veja bem, conforme eu disse, no verso 5 do capítulo 7, Paulo faz como que um resumo da vida daquele que anda debaixo da lei. Ele faz isso aqui, e ele, no capítulo 7, depois desse verso, o que ele faz? Ele vai realçar. Primeiro ele faz aqui um resumo, então ele realça, ele expande aqui no capítulo 7 a postura daquele que anda debaixo da lei. Quando é no verso 6, o que ele vai fazer? Ele vai falar, então, daquele que está vivendo debaixo da graça, debaixo da vontade. Ele resume aqui, olha, agora, porém, libertos da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Então, veja bem, ele faz uma síntese no verso 5, né, daquele que está debaixo da lei, ele expande isso no restante do capítulo 7,
E ele faz agora uma síntese no versículo 6, dizendo daqueles que estão andando debaixo da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. E ele vai expandir isso lá no capítulo 8. Depois você vai ler o capítulo 8, você vai ver que é uma expansão aqui daquele que está andando debaixo da graça, debaixo da vontade de Deus. Ou seja, a vida do crente no Espírito. E eu repito, agora, por que, meus irmãos, que alguns então afirmam que aqui no capítulo 7 não se trata de uma autobiografia do apóstolo Paulo? Por que alguns afirmam isso? E conforme eu disse para os irmãos, eu comungo, eu caminho com esses pensadores ou com esses teólogos. Primeiro, em Romanos 7, de 14 a 24, que foi o texto aqui que nós lemos, Paulo está tratando da vida daquele que estava debaixo da lei. Paulo está tratando da vida daqueles que não foram regenerados. Paulo está tratando da vida daqueles que não foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Meus irmãos, Paulo, ele faz algumas afirmações aqui, a partir do versículo 14, que não bate com a vida de um crente que anda no Espírito. Olha só, ele fala no versículo 14, eu sou carnal. Aí você vai observar que essa expressão dela, ela entra em contraste com outras afirmações que ele faz. Quer ver? Veja, por favor. Capítulo 8, versículo 4. Olha o que ele diz aí. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne. Verso 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9. Vós, porém, não estáis na carne. Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Verso 13. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificados os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, veja bem, Paulo aqui, meus irmãos, ele está dizendo aqui que está evidente que viver segundo a carne é caminhar segundo a carne, ou seja, não é postura de gente que é convertida. Caminhar na carne, segundo o apóstolo Paulo aqui, é postura de gente que não vive no Espírito. Então, como é que fica essa expressão que ele fala aqui? Né? Ele diz assim, olha, porque... Ele chega a dizer, porque sabemos que a lei é espiritual, todavia, eu sou carnal. E o apóstolo Paulo, que ele está falando aqui, para complicar um pouco mais, ele fala assim, eu sou vendido à escravidão do pecado. É uma afirmação aqui do apóstolo Paulo, e você vai ver que essa afirmação dele, ela vai entrar em contraste também com outros versículos. Volte aí, capítulo 6, verso 6, olha o que diz aí. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Verso 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Verso 18. Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. E, finalmente, verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Então, como é que essa afirmação, sou vendido à escravidão do pecado, pode ser uma postura do apóstolo Paulo? Nós lemos aqui, meus irmãos, que Paulo, pelo menos 5 vezes, ele afirmou que nós somos livres da escravidão do pecado. Não parece uma contradição? Lá ele diz que ele é vendido à escravidão do pecado. Nesses 5 versículos que eu li, ele diz que nós somos livres aqui do pecado. Tudo bem. Por causa da depravação total, né, nós ainda erramos. A depravação total ela nos atingiu. Agora, você dizer que nenhum bem, que bem nenhum habita em você, Paulo dizer que bem nenhum habita nele, alguma coisa está errada. Bem nenhum, que ele fala que bem nenhum
habita em mim. Se a gente pensar dessa forma, nós vamos ter um sério problema com a doutrina chamada regeneração, que é quando Deus coloca em nós um princípio de vida. Então, se nós pensarmos dessa forma, nós vamos ter aí um problema. E ainda mais, no verso 23, ele se declara prisioneiro da lei do pecado. Olha o que ele diz aí no versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Então, meus irmãos, ele está contradizendo tudo aquilo que foi dito lá no capítulo 6, livre do pecado, né, pela graça, né, falando de liberdade. Aqui ele fala prisioneiro da lei do pecado, é contradizer tudo aquilo que foi dito, porque o cristão ele está livre do domínio da escravidão do pecado. E aí, no versículo 24, ele faz uma pergunta que eu chamaria de uma pergunta retórica, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu falo que é retórica porque Paulo já sabe a pergunta. Paulo é cristão. Paulo é o teólogo mais brilhante que tem aqui no Novo Testamento. Então, ele já sabia a resposta. Ele fez a pergunta de uma forma retórica. Então, meus irmãos, o que nós temos aqui no capítulo 7 do livro de Romanos, meus irmãos, não é um relato de altos e baixos. Pelo contrário, é um relato só de derrota. Não é altos e baixos, é só a derrota. E, então, meus irmãos, esse homem aqui, em hipótese alguma, ele consegue fazer o bem. Então, se essa é a sua experiência, se você se identifica, se você de forma alguma, se você não consegue fazer o bem, em hipótese alguma coisa está errada na sua caminhada com Jesus. Porque, meus irmãos, a vida cristã, embora ela não seja perfeccionista, ela é uma vida que é ou que deve ser caracterizada pela vitória. É o que a gente percebe aqui nas Escrituras. E o versículo 15, meus irmãos, veja bem que é um versículo que fala de uma derrota constante, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E você vai ver isso aí, por exemplo, no verso 18, verso 19, é a descrição de alguém que tem a consciência do certo, mas só faz o que está errado, está constantemente em conflito. Então, meus irmãos, o relato aqui do capítulo 7, do verso 7 ao verso 13, não combina com o apóstolo Paulo. Olha o que ele fala aqui no versículo 9. Outrora, sem lei, eu vivia. Meus irmãos, Paulo nunca viveu sem lei. Dê uma olhada em Filipenses. Filipenses 3, 5 e 6, olha o que ele diz aí. Eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então, Paulo nunca viveu sem lei. Paulo já nasceu debaixo da lei, ele era um judeu, ele era circuncidado, ele era um fariseu. Então, meus irmãos, essa descrição aqui não é do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, e outra coisa aqui, você vai perceber do verso 7 até o versículo 13, os verbos, todos eles, sem exceção, eles estão aqui no passado. E a partir do verso 14, os verbos, então, eles estão no presente. O que isso quer dizer? Eu quero sugerir uma interpretação, é verdade que há várias, a partir do versículo 14, quando ele começa aqui, porque bem sabemos que a lei é espiritual e eu, todavia, sou carnal. Você pode observar que todos os verbos aqui, eles estão no presente. A partir do verso 14, nós temos aqui um judeu piedoso, um judeu ortodoxo, um judeu que tenta amar a Deus, mas é um judeu que não é convertido. E ele não consegue de forma alguma, porque por mais que ele tente obedecer, seguir, obedecer a lei, ele não consegue. Então, ele é um judeu piedoso, ele é ortodoxo, ele tenta. Então, meus irmãos, essa aqui é a descrição de alguém que agora é crente e está olhando para trás. Ou seja, o apóstolo Paulo, agora crente,
convertido e olhando para trás, vendo aquela vida sem Deus, aquela vida vazia, ele então começa a fazer aqui esta narrativa. A leitura, meus irmãos, do passado, ela agora é feita a partir da ótica cristã. Eu percebo o vazio que eu tinha antigamente. Tive um encontro com Jesus na década de 80, mas naquela época, quando eu não era convertido, eu não tinha consciência do vazio existencial, do buraco que tinha na minha alma. A gente às vezes engana, né? A gente às vezes vai evangelizar, você chega às vezes dando resposta para aquilo que a pessoa não perguntou, você chega para mim e fala, olha, sua vida é vazia, sua vida é sem significado. Eu não achava minha vida vazia. Aliás, eu gostava da farra, gostava mesmo da gandala, eu achava era bom. Agora, hoje, crente, convertido, quando eu olho para aquela vida pregressa, aí realmente era vazia, era sem sentido, era sem significado. Então, agora o apóstolo Paulo, convertido, uma nova criatura, então, pela ótica cristã, ele olha, então, para o passado, para uma vida sem Deus, então, ele faz aqui essa narrativa. Então, meus irmãos, Paulo, ele usa uma forma retórica. Ele está descrevendo aqui nada mais, nada menos do que a história de Israel. Olha o que diz aí no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Meus irmãos, ao caracterizar a lei aqui, pelo 10º mandamento, não cobiçarás, Paulo, meus irmãos, ele nos remete, sabe para onde? Lá para o Monte Sinai. Veja bem, os judeus saíram do Egito, caminhando em direção à terra prometida, sem lei, porque a lei foi entregue onde? No Monte? Pode falar com vontade. Lembra? A lei, ela foi entregue lá no Monte Sinai. Então, eles estavam andando sem lei. A lei foi entregue por Moisés lá no Monte Sinai. E lá, eles receberam os 10 mandamentos, e lá eles receberam toda a legislação. E os mandamentos, eles terminam, o último mandamento está lá em Êxodo 20, capítulo 17, termina, não cobiçarás, que é exatamente um resumo de todos os mandamentos. Então, por isso ele fala aqui no verso 7, olha, pois eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. A história de Israel, meus irmãos, nos 40 anos, no deserto, é essa. Essa aqui é a história de Israel. Leia lá, livro de Êxodo. A história de Israel durante os 40 anos foi uma história de desobediência. Israel conhecia a lei, Israel sabia qual era a vontade de Deus, mas Israel não conseguia obedecer, Israel não conseguia andar segundo a vontade de Deus. Então aqui, na verdade, Paulo está narrando a história de Israel. Do verso 8 e 13, meus irmãos, é interessante, a gente vai perceber que Israel recebe a lei pensando que a lei seria para Israel caminho de vida, mas não foi. A lei ela foi caminho de morte, sabe por quê? Porque eles não conseguiam cumprir a lei. O único que conseguiu cumprir foi Jesus. Nós sabemos disso. Então, aqui é a história do povo de Israel. Então, Paulo, meus irmãos, ele fala, interessante que ele usa aqui a expressão eu, sabe por quê? Porque Paulo era judeu. E Paulo, então, ele queria se identificar aqui com os israelitas. Ele era um judeu. E a gente percebe, então, conforme eu disse, dos versos 14 ao verso 25, que ele usa aqui os verbos presentes, né? Mas ele continua dizendo a mesma coisa, ou seja, ele está usando uma linguagem retórica para falar aqui do judeu, para falar aqui do povo do israelita, que vivia debaixo da lei. Esse judeu, ele amava a Deus, amava a lei, só que ele não conseguia cumprir. E Paulo, então, agora, olhando para trás, ele narra este conflito. Eu já estou terminando, vamos ver agora, fazer uma leitura agora, pelo ponto de vista de um judeu ortodoxo, de um judeu convicto, só que de um judeu não convertido. Você vai ver que agora vai fazer algum sentido. Versículo 14, eu sou carnal, ou seja, alguém ortodoxo, piedoso, que tentava cumprir a lei, e como ele não conseguia, ele se julgava carnal. É alguém que não compreendia o seu modo de agir. A lei é boa, a lei é perfeita, ele não conseguia cumprir a lei, isso está no versículo 15.
Verso 16, alguém que fazia o que não queria. Verso 17, alguém cujo pecado habitava nele. Verso 18, porque eu sei que em mim, isso na minha carne não habita bem nenhum. Verso 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, meus irmãos, quando a gente olha por essa ótica, se tratando de um judeu não convertido, se tratando da história de Israel, aí esse texto, então, ele faz sentido. Então, Paulo não está falando de uma experiência dele, mas ele está remetendo aqui à experiência de Israel que não foi convertido a Deus. E aí, no versículo 25, ele usa uma frase: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. O que seria aqui esse versículo 25? Paulo vem dizendo a mesma coisa de uma forma retórica. E a ideia aqui, meus irmãos, é que agora Paulo pega e sopra no ouvido do judeu: olha, tem uma solução. A solução está exatamente aqui no versículo 25. Olha, tem uma solução. A resposta, ela será dada logo aí no início do capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, Paulo sopra e fala: há uma solução. E a solução está em Cristo Jesus, que cumpriu a lei e que morreu no seu lugar. Então, agora, meus irmãos, aqui, então, quando você lê Romanos 7, repito, é um texto que fala de morte, fala de desespero, é um texto que fala de incapacidade para fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, nós, vez por outra, fazemos a vontade de Deus. Será que nunca, de maneira alguma, a gente faz a vontade de Deus? Repito, existe um conflito na vida cristã, mas não dessa natureza, não uma vida somente aqui de derrota. Então, Paulo, meus irmãos, ele fala agora de uma nova lei, né? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Jesus Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. A lei que opera em nós agora é a lei do Espírito de vida, conforme diz aqui a palavra, Espírito de vida em Cristo Jesus. Muitos utilizam o texto de Romanos 7 para, quem sabe, justificar a estagnação de uma vida que eu chamaria de subcristã. Então, esse texto não serve para a gente usar para explicar as nossas crises. Eu acho que é melhor a gente procurar um outro texto. Então, meus irmãos, conforme eu até disse aí no boletim, nós precisamos ler capítulo 7, só que à luz do capítulo 6 e à luz do capítulo 8. O capítulo 6 fala que nós somos livres do pecado. E o capítulo 8 vai, então, descrever essa liberdade, como deve ser, então, a nossa postura. Então, o que Paulo está nos ensinando é exatamente isso aqui. O homem sem Deus, ele está completamente perdido, porque existe uma lei de Deus que é perfeita e que acusa esse homem dia e noite. E a única maneira de ficar livre, morrendo, se entregando para Jesus, morrendo para a lei, se unindo, se casando com Jesus, e aí tendo, então, vida eterna. Eu sei que é um texto que parece, às vezes, assim, indigesto, né? Mas, pelo menos, essa é a compreensão e a pretensão foi lançar luz, não foi complicar nem um pouco aí os irmãos. Então, eu acho que fica um desafio. É até bom que tenha ficado alguma dúvida, que agora você vai ter que ler, né? Então, leia Romanos, é fantástico, né? Leia Romanos. A gente, às vezes, acha, é complicado. Não é complicado. Se fosse tão complicado assim, Deus não teria registrado aqui para nós. Então, leia Romanos, leia todo o livro, mas leia principalmente esses capítulos, que você terá uma luz, você terá, então, uma melhor compreensão. Então, nós somos, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque nós somos livres através da graça, da bondade e da misericórdia do nosso Senhor. Amém?